E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui no programa Pet Business. É isso aí. Ó, aqui o que a gente faz? Entrevista as mentes brilhantes do segmento pet. Você que é apaixonado por esse segmento, então fica ligado, não sai daí, tá? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Programa Pet Business, lá no Instagram e LinkedIn. Também, ó, acessa aí www.petloverstv.com.br. É isso aí, lá você vai se conectar, você vai ter acesso a filmes, a séries e também o nosso programa Pet Business, tá? O que acontece nesse programa aqui, ó? Você vai pegar só os códigos poderosos aí pra você prosperar em todas as áreas da sua vida, viu? E hoje o meu convidado é um cara sensacional, incrível, tá? Fica ligado aí que você vai ver o tanto de conteúdo que ele vai entregar. Tá bom? Olha, ele tá nesse segmento pet há muito tempo, cara. O cara é bom demais, gente boa, conhecido aí Brasil, é fabricante, distribuidor. Então vou apresentar aqui para vocês, recebam com muito carinho o meu amigo Pierre. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, querido. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui na sua presença. Aqui. Que é isso? Você é um cara fantástico. Que é isso, tamo junto. Eu gosto de ser de graça. Deus abençoe. Cara, que da hora. Muito feliz de você estar aqui, viu, meu? O que aconteceu? Me pego de surpresa, né? Mas é benção, é benção. É benção eu falo demais, que nada é por cara. acaso. É isso e como aí. o Papai do Céu está no controle de todas as coisas, a gente acaba permitindo que ele venha agir sobre a nossa vida, e eu tenho certeza que a coisa acaba fluindo de uma forma muito melhor do que a gente pensa, imagina. Amém, cara. Amém. Isso aí, que bom, cara. É bom. Fala aí então pra gente, ó. Vamos começar aí na primeira pergunta, tá? Fica ligado aí, conectado. Não sai daí, hein, cara. Não sai daí, hein? Explica aí pra gente, como que é? Conta um pouco da sua história, sua trajetória, quando começou. Na realidade, eu sempre conto uma piadinha que meu pai contava quando a gente era pequeno, que ele falou que me fez em cima de um saco de alpiste. Então, praticamente, eu nasci nesse ramo, no ramo pet. A empresa Benedog, a gente tem ela desde 1999, já faz 26 anos que a gente tem empresa. Parabéns, E cara. como todo empresário, a gente subiu, desceu, quebrou algumas vezes, entendeu? Mas o Papai do Céu está sempre no controle. Então, hoje a gente tem a Benedog. No final do ano retrasado, a gente acabou adquirindo uma outra empresa chamada DivertPet também. Então, hoje a gente tem a fábrica na parte de acessórios para pássaro. E também tem um novo nicho, que é a parte de arranhadores, de toda a linha para pet mesmo. Então, tem a DivertPet e a Benedog. Da hora, Desde cara. o ano passado. E graças a Deus tá indo tudo bem. Tem a distribuidora, né, e a fábrica, que é onde a gente fornece para os distribuidores, e tem a nossa equipe comercial que acaba fazendo um trabalho direto nas lojas também. Que bom, cara. Parabéns, é isso aí. Obrigado. Agora fala pra gente como que você, na sua vida, como que você iniciou, como que você decidiu fazer isso. Bem não Explica foi aí pra galera. uma decisão, né? Na realidade, o gestor de tudo, o mentor de tudo, isso aí sempre foi meu pai, entendeu? Ele que sempre foi o cérebro de tudo isso. Então, parte da criatividade dele era uma coisa surreal. Então, muitas das coisas que existem no segmento pet hoje foi coisa que ele mesmo acabou inventando, entendeu? Então, ele passou por vários segmentos, parte de pesca, aquarismo, entendeu? Na linha de pássaros, cães, gatos. Então, ele sempre foi muito criativo e meio que desbravou isso daí. Vamos dizer assim, um ponto fraco dele sempre foi a parte administrativa, né? Ele nunca administrou as coisas muito bem, então ele sempre teve muito alto e baixo. Entendeu? E eu acho que eu herdei um pouco isso dele. A gente tem aprendido cada dia. Mas, porque, ó, eu peguei um código que é assim, porque você tá acelerando muito, aí por isso que tá descontrolado. Então, pode ser, bichão. O problema maior é justamente essa parte da ansiedade. Às vezes, a ansiedade, a gente acaba tomando algumas decisões, entendeu? E que elas não são tão assertivas. E aí, a gente às vezes a falta de planejamento de algumas coisas, de fazer as coisas um pouco mais no impulso, entendeu? E eu falo, dá certo. Só que muitas das vezes, sem o planejamento, acaba não saindo do jeito que a gente imagina, né? Só que, eu falo, graças a Deus, só tem que agradecer a Deus. Amém. A trajetória da nossa empresa hoje é uma empresa pequena, entendeu? Apesar do tempo que tem, só que é uma empresa bem sólida. Prédio próprio, entendeu? Toda a infraestrutura própria também. A gente hoje é autossuficiente em praticamente tudo que a gente produz, não depende de nada, então tudo é fabricado dentro da própria empresa mesmo. Então hoje, apesar de ser uma empresa pequena, distribuidora pequena e fábrica pequena, bem consolidada, com toda a estrutura para poder pegar e crescer. É processo, entendeu? A gente, como já disse, já teve muito alto e baixo, entendeu? Hoje a gente está numa estrutura
pequena, só que completamente consolidada. Então, com perspectiva de crescimento muito grande, né? Então, que da hora. É isso aí. Tá no começo, no recomeço de fábrica. A empresa que a gente acabou comprando agora no final do ano retrasado, foi justamente para poder fazer a separação entre fábrica e distribuidora, para criar duas identidades, entendeu? Que legal. E é uma das coisas que precisava ter sido feitas lá atrás, e aí a gente acabou tomando a decisão agora, e graças a Deus, a gente está começando a colher agora, depois de praticamente 1 ano e meio, os frutos do que a gente acabou fazendo. Graças a Deus. Que bênção, cara. É isso aí, bom demais. Tá bom. E fala pra gente aqui, Pierre, você já pensou alguma vez em desistir, cara, desse ramo, fazer outra coisa? Quantas vezes? Em desistir mesmo. Pessoal, presta atenção aí, tá? Se isso tá acontecendo com você, é normal, tá? Olha só, pega esse código aqui que o cara vai passar aqui pra você dar a volta por cima, pegar a energia, canalizar e bum, explodir o negócio. A diferença é justamente essa. Esses altos e baixos eu acho que é normal, natural do ser humano. E é que é aprendizado. O problema maior é quando a gente acaba, às vezes, cometendo os mesmos erros. Então, você vem cheio de energia, dá uma vacilada, acaba caindo. E quando isso acaba acontecendo com um pouco mais de constância, parece que a energia vai se esvai. E aí a gente acaba deixando de fazer o que precisa ser feito. E o principal, se a gente não tiver... Eu falo que a palavra certa é tesão mesmo naquilo que a gente faz. Porque se você não tivesse tesão pelo que você faz, acaba perdendo. E uma das coisas que deixa a gente desanimado, pelo menos me deixou desanimado, é o trato com pessoas. Que eu acho que é o mais difícil da gente estar lidando, independente do ramo, entendeu? Lidar com gente, eu acho que é a coisa mais difícil do ser humano. E final do ano passado, eu cheguei a ponto de falar de desistir da empresa, com tudo perfeito. Como eu já te disse, prédio próprio, 100% do estoque pago, tudo tranquilo, e eu completamente desanimado, desmotivado. E aí que eu falo, no momento de lucidez, que é aí que eu falo. Quando a gente está num momento difícil, a principal coisa é perder um pouco do direcionamento. E o direcionamento que eu falo é a parte da verticalização, entendeu? Quando a gente deixa de fazer o que precisa, e aí eu falo para você que é por causa da fé mesmo que a gente tem. Aí, quando a gente deixa de buscar a presença daquele que sabe de todas as coisas e que determina todas as coisas, a gente começa a tentar fazer pelas nossas forças. E eu falo para você que eu acho que é o começo da ladeira de novo. Entendeu? Cara, e é impressionante, velho, porque, assim, né, conhecedor da palavra, né, gente, você, né, tantos anos, e a gente sabe que, cara, o problema a gente tem que falar com quem resolve, cara, com a pessoa certa. E às vezes a gente tenta fazer na nossa força do nosso jeito, entendeu? E esse é o maior problema. Cara, é isso mesmo. E aí, nesse final de ano aqui, eu desisti praticamente. E querendo ou não, as pessoas que trabalham comigo estão comigo desde o início. São meus irmãos, cresceram junto comigo, só que eu percebi que chegou num limite. Eu não estava mais gostando do que eu estava vendo, por falta de autoridade e autonomia. Acabei deixando de exercer a minha função de patrão dentro da empresa e se tornei mais que o amigo e acabei sendo meio que o funcionário deles. Eu estava meio que pedindo favor e não estava sendo obedecido, não estava mais dando ordem da empresa. Isso começou a me desgastar dentro da empresa. E eu falei, quer saber de uma coisa? Como tá tudo certo, vou vender tudo que eu tenho, alugo o galpão e vou viver, entendeu? Pego qualquer pasta para poder estar representando. E isso passou na cabeça. Só que aí o Senhor colocou no meu coração. A promessa não é minha. Cara. Então acabou. Aí o que eu fiz? Eu acabei tomando uma decisão um pouco drástica. Acabei tirando algumas pessoas, entendeu? E tomando um recomeço agora na empresa de novo. Mas a vontade de desistir, ela veio na cabeça praticamente que diária. Você sabe, é muito difícil. Mas é o que eu falo. Papai do céu está sempre no controle. E aquilo que ele colocou na minha mão não tem nada a ver comigo. É para poder servir a ele. Da hora, isso e aí, mano. quando a gente percebe que as coisas vêm para nossa mão e fluem através da gente, ele vai acabar colocando mais. Se ele não colocou mais na minha mão ainda, é porque eu não estava pronto. Agora, é o começo. Entendeu? O começo dessa pequena trajetória que eu tenho certeza que vai acabar crescendo e crescendo muito, se Deus quiser. Amém. É isso aí. Benção demais, cara. Da hora. Boa resposta, viu? Parabéns, cara. Boa demais. Sempre, né? Sempre em sintonia com o Senhor. Cara, não tem o que... A palavra fala, né? Primeiro tem que buscar Ele, entendeu? E... tem um versículo que fala em Romanos 15, se não me engano, 9:15, que ele abençoa quem ele quer e amaldiçoa quem ele quer. Não é bem isso que fala a palavra, mas ele está no controle de todas as coisas. Só que
Acho que a maior dificuldade é uma pergunta difícil, que até eu acabo fazendo com muita gente quando vai conversar. Quem é você? Quem sou eu? E quando a gente acaba descobrindo quem é, as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis. Porque você sabe para onde você vai. E é aí que eu falo, esse pertencimento de saber quem você é, muda completamente a forma de agir, a forma de pensar. E aí eu falo, a gente deixa de fazer aquilo que tá no nosso coração, para dizer assim, para poder estar fazendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Sempre. E é o que eu falo, a falta de sensibilidade de ouvir a voz do papai é o que impede a gente de fazer o melhor, não só pra gente, mas para quem tá junto com a gente também. Essa decisão que eu acabei tomando de tirar as pessoas que estavam juntas, não tem nada a ver com elas, você tá entendendo? Porque como eu disse para você, são amigos meus de infância, pessoas que eu amo. E eu falo para você, hoje não fazem mais parte da empresa. Só que eu tenho contato, a gente tem convívio, só acabou não dando mais certo. Agora, foi exatamente pela falta de decisões assertivas ou de estar ouvindo a voz mesmo do pai que eu deixei de fazer aquilo que precisava ser feito. E aí a gente acaba perdendo as pessoas boas e eu acabei estragando muitas coisas dentro da empresa. Só que é o que eu falo, hoje, com o patamar que a gente tá, com a condição que a gente tem, é só fazer a coisa certa. E agora, fazer a coisa certa é buscar primeiro ele. E não fazer mais essa oscilação de tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Entendeu? Então, hoje eu tô tentando viver com firmeza e constância em tudo que a gente vai fazer. E fazer tudo certo. Agora, fazer tudo certo é fácil? Resultados assertivos, como vai? Exatamente. Agora, expertise a gente tem, experiência ao longo do tempo a gente também acabou adquirindo. O problema maior é não colocar isso em prática, entendeu? E aí que eu falo, pelas experiências que eu tive, não era para ter cometido os erros que eu acabei cometendo agora, você entende? E é esse ciclo que tem que se encerrar e partir para o próximo ciclo. E estamos aqui. Demais, isso aí. Graças a Deus. Pierre, fala pra gente, família, cara. Como que é a família do Pierre? Base, né? A família é base. Como é? Quantos Hoje, filhos? Eu tenho minha esposa, a Adriane. A gente tá junto, vai fazer... Fez 32 anos que a gente tá junto. E eu não sou tão velho assim. Da hora. Comecei a namorar com ela com 13 anos. E a gente tá junto desde sempre. Tem uma menininha de 12 anos, a Pietra, que é amor da minha vida. Somos em 4 irmãos, acabamos perdendo um irmão no acidente de moto. Aí tem o Paquito, a Perla, o Paquito você conhece. Sim. E eu falo, minha família é bênção e é a base de tudo aquilo que a gente faz. Hoje, o meu pai, infelizmente, ele partiu, vai fazer 5 anos agora, e ele que era o mentor de tudo, que tomava conta da fábrica, faz muita falta, mas a família... Dá saudade, né, cara? Não tem um dia que não dói, Vinícius. Eu também passei por isso, cara. Um dia que não dói. Um amigo meu falou assim, Pierre, isso daí é uma coisa que eu acho que não vai passar nunca. Só que o único remédio, ele é a conta-gotas, que é dia após dia. E ele falou uma coisa que está acontecendo hoje. Com o passar do tempo, a gente começa a esquecer aquelas coisas ruins que acabaram acontecendo. E o que fica na nossa mente é só as coisas boas. E é por isso que dói tanto. E é por isso que eu falo, dói todos os dias, só que aquela dor gostosa da saudade. É isso aí. Entendeu? Graças a Deus eu tive o privilégio de estar com o pai em todo o tempo. Todo o tempo, entendeu? Abraço e tal, é da hora. A gente trabalhava junto, era 24 horas junto, a gente quebrava o pau todo dia. E é uma a linguagem do amor. É uma das coisas que mais faz falta. Quando eu paro pra ver, sabe, as brigas que a gente tinha, é uma coisa surreal, Vinícius. Dá falta disso, sabe? A gente... É a linguagem do amor, né, cara? É que eu falei, mano. E não tem como explicar isso agora. É por isso que o papai só fala pra gente buscar primeiro ele. Porque se não for ele, a gente não consegue suportar essa separação, porque a gente não foi preparado pra isso. Essa separação não é uma coisa natural, entendeu? E é por isso que a gente às vezes acaba sofrendo tanto. Mas a família é a base de tudo. Hoje, a mamãe mora com a gente também, então a gente tem o privilégio de poder tá cuidando dela, entendeu? Minha irmã hoje trabalha comigo e o Paquito tá lá na Baixada. Que da hora, isso aí. Graças a Deus. Vem cá, e a família também tá no business aí? No pet? Então, business a pet? minha esposa, ela cuida de mim, eu dou muito trabalho. Era. E a minha filhinha, ela vai de vez em quando pra empresa também, mas isso aqui eu prefiro deixar ela em casa, entendeu? Tomando conta de tudo. E aí eu acabo tomando conta, porque
por mais que eu ame mais do que a mim mesmo, entendeu? Na hora de estar trabalhando junto, às vezes a gente acaba tendo alguns atritos, então eu prefiro que ela não faça e acaba tomando conta mesmo de casa, das crianças, e aí da criança, né? Da Pia. Da hora, legal. E aí eu acabo tocando. Mas ela tá sempre lá, né? Dando os pitacos dela, manda mais que eu. É isso aí. Essa é a realidade. Já que a gente falou do business aí, fala aí como que tá a internet hoje, cara. Como que muda aí seu negócio? Bicho, que faz parte desse... Eu falo pra você, eu sou meio que arcaico nessa parte. E é uma das coisas que eu acabei deixando muito a desejar na parte... Isso aqui que a gente tá fazendo agora é uma coisa completamente nova pra mim. Eu nunca fiz isso que eu tô fazendo agora. Você vai aparecer em mais de 190 países, cara. Você falou isso pra mim na hora que eu cheguei aqui, eu falei pra você. Ela começa a tremer só de imaginar um negócio desse. Mas, bom, amém, que seja. É isso aí. E é o que eu falo. Se de repente a gente conseguir passar alguma coisa aqui... Que claro, poder cara. Pensa demais o conteúdo que você entregou. Foi o que eu te falei lá, né? Pra vir, né? Falei, cara, vem participar, porque assim, uma palavra, uma frase muda a vida, cara. Então, e eu falo, bicho, primeira coisa é a gente realmente descobrir quem é, né, filho? Quando a gente descobre identidade. Quem é, identidade, entendeu? Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Eu não lembro, eu tenho a cabeça... Imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança do Criador. Mas é que tá agora, é filho, né? O filho, criado à imagem e semelhança. É isso aí, mano. E aí que tá agora... A gente vive como filho, realmente? Essa é a pergunta que eu faço para mim todos os dias. Será que eu tô conseguindo, quando olham para mim, refletir a imagem do meu pai? Porque quem vê o filho, vê o pai. E é isso que precisa acontecer. E na rua, às vezes, é até fácil a gente fazer. Agora, quem conhece a gente mesmo é dentro de casa, né? As pessoas que estão ao nosso redor. E é o que eu falo, é esse policiamento que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Agora, quando a presença do Espírito está na gente... e procura fazer tudo em conformidade com aquilo que ele manda, Vinícius, não tem como dar errado, entendeu? Uma coisa eu aprendi, aflição é garantida. Ele já garantiu que no mundo a gente ia ter aflição. Agora o que a gente precisa ter é bom ânimo, entendeu? Tendo bom ânimo, as coisas acabam acontecendo, entendeu? E eu falo, eu preciso aprender um pouco mais. Como eu acabei tendo essas perdas agora nos últimos anos, a perda do pai, esses problemas que eu tive dentro da empresa também, eu acabei não me atentando para a parte tecnológica, entendeu? E como a empresa é uma empresa que está em um quadro um pouco mais enxuto, eu não tenho essa parte de divulgação, essa parte de internet, que é uma das coisas que está faltando lá. E eu falo para você, eu estou muito atrasado nessa parte, entendeu? Só que eu acabei dedicando tempo e energia para poder organizar a parte estrutural da empresa, e agora está tudo montado, entendeu? Graças a Deus. Então, com a ajuda dos amigos... bora, isso aí. Então, permitindo aprender coisas novas. Pego na mão e vou arrastando. Vamos embora. Eu falo, o problema é usurpar cara, o conhecimento dos amigos. Não, é aquela trend lá, né? Primeiro você começa, depois você melhora, cara. Eu já ouvi. Dá o primeiro passo também, que aparece o caminho, mano. E aí que tá. Agora eu falo, a gente não vai saber se vai dar certo enquanto não der esse primeiro passo. Vai indo, né? E graças a Deus, bichão. Eu vou falar pra você. Eu tô vivenciando algumas coisas nos últimos 6 meses que eu nunca vivenciei. Entendeu? E eu falo pra você que às vezes a gente crescer muito, crescer pra fora não é bom. E esse crescimento eu tô buscando justo mais esse crescimento interno. Entendeu? Pra poder ter a base necessária para poder pegar e explodir. Porque quando você cresce demais e aí o ego acaba crescendo também, é perigoso, entendeu? Hoje eu consigo me colocar no meu lugar e no lugar de servo. Que eu aprendi que tudo aquilo que está nas minhas mãos não tem nada a ver comigo, mas é para poder estar servindo, entendeu? Servir a mim, servir a minha família, servir as pessoas que estão comigo e a todos. Entendeu? Graças a Deus eu tenho hoje esse pensamento e eu falo pra você, não tem como dar errado. Independente do que vai acontecer, eu não me importo com o que vai acontecer, desde que eu esteja no lugar certo. E o lugar certo é no centro da vontade do papai. E quando a gente tá nesse lugar, filho, não se preocupa com mais nada, graças a Deus. É benção demais, da hora, cara. É isso aí, cara. Eu tava pensando numa pergunta aqui, vou até mudar, porque... Fica tranquilo, pode perguntar o que você quiser. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Isso, bora tomar uma água. Peraí. Dá licença um pouquinho, porque senão não... Obrigado. É isso aí. Pode perguntar o que você quiser. É isso aí, cara. Tamo certo. Eu quero que você deixe uma dica, cara, pra galera aí que tá começando, ou quer começar e pensa, eu quero empreender, eu quero ser um vendedor, o que eu preciso, cara? Ensina aí pra galera. Eu falo pra você, o ramo pet
O ramo pet eu acho que é um dos melhores segmentos que tem para poder estar investindo. É um dos segmentos que mais cresce, entendeu? A gente sabe disso, você pode ver na mídia, pode ver em tudo aí. Agora, o que eu falo para todo mundo é aquilo que você falou. Começa. Mete a cara e começa. E o principal é adquirir informação, conhecimento, networking, o contato com pessoas, feiras que tiver, todo tipo de evento que tiver para poder... Vai para cima. Vai para cima, entendeu? O que é que eu falo? Eu acabei perdendo algumas oportunidades porque eu acabei ficando muito mais dentro da fábrica. Você tá entendendo? Quando eu tava na rua o tempo inteiro, eu acabava atraindo muito mais negócio. E eu falo, para vendedor, e querendo ou não, a gente é vendedor desde que nasce. Sim. Desde que nasce é vendedor. Você tem que estar sempre vendendo imagem, vendendo alguma coisa, é negócio. Agora, o negócio ele tá na rua. A tecnologia, eu falo que ela ajudou demais, entendeu? Só que eu acho que hoje tá muito mais difícil para pessoas assim, que tá com a parte da venda no sangue, que quer ver esse contato tete a tete. Então, hoje não tá tendo. A tecnologia acabou até atrapalhando um pouco mais, porque hoje eu tenho uma dificuldade muito grande com representantes. Eu acho que é a dificuldade que praticamente todo o mercado tem. E se você contrata um, ele fica praticamente 90% do tempo mandando no WhatsApp para os clientes, que é a parte promocional, e acaba não estando na rua, né? Mas é o que eu falo, o segredo mesmo é trabalho, entendeu? Não é que nada cai do céu. Tudo vem do céu. Entendeu? Que tudo tá no controle do Pai agora. O que a gente precisa é fazer a nossa parte. E acreditar realmente naquilo que você fala, independente do tamanho do negócio. Mas é o que você disse sobre a parte, né? Deus, ele te dá quase tudo. Tem a sua parte. Ei que tá, Vinícius. O Deus, ele já deu tudo pra gente. Então, às vezes fala, mas Deus vai fazer uma obra... você, agora é contigo, então, meu irmão. Deus vai fazer uma obra. Ele já fez a obra. E quando a gente entende que ele já fez, agora o que cabe é a gente. Você tá entendendo? Independente do negócio, hoje eu vivo, respiro a área pet, conheço um pouquinho, porque eu falo pra você que eu não conheço praticamente nada disso aqui, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que tá longe de conhecer tudo, entendeu? Então, esse é um privilégio, entendeu? Agora, quando a gente vai pra cima mesmo, faz os contatos, sabe? Tem esse network, acaba conhecendo pessoas novas, é o segredo. Pega ali a frequência, né? Exatamente. E esse negócio de frequência é surreal. É top. Entendeu? É o que eu falo. Se você dá uma frequência baixa, com mais pessoas que têm esse tipo de frequência, você vai ficar ali, você não consegue sair desse nível, entendeu? E essa busca agora, né? É de fazer contato com gente nova e que tem mais a trocar com a gente mesmo, que é uma troca, né? É isso aí, muito bom. A gente vai fazer uma pequena pausa, tá? Que entrevista top, hein? Estão conectados aí? Conteúdo adoidado, cara. Não tem como você não prosperar. Vai anotando os códigos aí. Vou fazer isso. Não é não? É benção. A gente vai fazer uma pequena pausa, já a gente retorna no segundo bloco, tá? Mas antes eu quero falar pra você. Bloco não, né? De construção não. Segundo bloco, mas antes eu quero falar pra você, ó. Você quer abastecer a sua loja com os produtos mais topzera desse mercado pet? Você tá esperando o quê, meu lindo, minha linda? Digita aí, ó, vendas.rankpets.com.br ou chama o seu representante topzera. Um abraço. É isso aí. Quantas vezes você, lojista, já perdeu a sua venda porque não tinha um acessório certo na hora certa para atender o seu cliente? E quantos clientes não voltaram mais porque não encontraram o que eles precisavam? Então você, meu amigo, minha amiga, que tem um pet shop, agropecuário, uma casa de ração, está à procura de produtos incríveis para abastecer a sua loja? Chegou o momento de você conhecer a distribuidora Rank Pets Topzera. É isso aí, você pode comprar por vendas.rankpets.com.br ou também chamar o nosso representante Topzera. Olá, amigos! Você sabia que quando você oferece dieta caseira para o seu cão e para o seu gato, mesmo que você diversifique os ingredientes, é quase impossível você entregar para ele as quantidades necessárias em termos de vitaminas e minerais? Por isso que a Biofarm e o professor Aulos desenvolveram o Complete, o suplemento vitamínico mineral para ser usado em dietas caseiras de cães e gatos. Você precisa conhecer, nós temos 3 versões do Complete. O Complete Balance, que é para cães e gatos saudáveis. O Complete Zero Proteína, que é para os animais que precisam de dietas de eliminação, quando é necessário retirar os alérgenos proteicos de origem animal. E o Complete Baixo Fósforo, ideal para os animais com problemas renais e que precisam consumir quantidades menores de fósforo em suas dietas. Vem pro Complete, porque pet saudável é sinônimo de tutor tranquilo.
Minha ideia de casa é tudo inteligente. Né, Einstein? Inteligente é uma geladeira que eu controlo pelo celular. Obrigado, Einstein. A lava e seca sugere o ciclo de lavagem ideal. É inteligente para cachorro. O novo ar-condicionado tem inteligência artificial. Ele aprende e se adapta para economizar mais energia. E ainda controla a umidade do ar. É, inteligente assim só os produtos da Midea. E você também, Einstein. A Midea é a marca número 1 de eletrodomésticos inteligentes do mundo. É a minha ideia de casa. O mercado pet nunca esteve tão aquecido e a sua marca precisa estar onde o público está. O canal Pet Lovers TV é a primeira hub de comunicação do mercado pet no streaming mundial, conectando lojistas, veterinários, distribuidores e grandes players a milhões de consumidores apaixonados pelo universo pet. Com presença no Brasil e em 198 países, somos a ponte entre marcas e um mercado que movimenta mais de 70 bilhões por ano. Aqui, visibilidade se transforma em resultados. Conteúdos estratégicos que posicionam sua marca como referência. Programas segmentados que falam diretamente com decisores de compra e venda. Campanhas de impacto que geram engajamento e potencializam suas vendas. Em apenas 2 anos, alcançamos milhões de espectadores e conectamos empresas a oportunidades reais de crescimento. Agora é a sua vez de crescer com a gente. Patrocine, invista, venda mais. Pet Lovers TV, o canal que move o mercado pet. Alô cachorrado e um alô também para os pais de pet, para quem é vet. Esse é o funk do Defensa, a solução para quem busca cuidado e prevenção e que não dá chance para parasita não. Com seu pet, parasita não se mexe. A pulga sai do cão, acabou a curtição, com Defensa em ação. Acabou a festa dos parasitas, contra pulgas, sarnas, carrapatos e até bicho de pé. O melhor ataque é o Defensa. Com seu pet, parasita não se mexe. Estamos de volta ao nosso segundo bloco. Que entrevista incrível, cara, com o meu amigo Pierre aqui. Nossa, bom demais, hein, meu? Ó, quero falar pra você, ó, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, digita aí, @programa Pet Business, tá? Se conecta no canal Pet Lovers TV. Como que eu faço, Vinícius? Digita aí, ó, www.petloverstv.com.br, legal? Lá você vai poder baixar o aplicativo ou também você vai já curtir filmes, séries e ficar conectado no canal, no programa Pet Business, beleza? É isso aí, bora continuar então aí pós entrevista? Bora lá. Aê. Bom demais, né, cara? Bom. Ó, fala aí, o Pierre, pra gente, né, nesse tempo que você tá, né, nesse segmento e tal, tudo, segmento pet que é bom demais. Sim. Qual que é o produto que você criou, que foi o que estourou? Você falou, cara, isso aqui foi top, meu, gostei muito desse produto. Ó, na realidade, a gente sempre fabricou muita coisa. Como eu falei pra você, meu pai ele foi um dos pioneiros disso aqui, então a gente acabou desenvolvendo sempre muitos produtos. Uhum. Agora, uma das coisas que a gente se especializou, que é um dos segmentos que tem tido uma queda, de certa forma, no mercado, mas que a gente acaba... O que eu falo? Quando a gente acaba meio que nichando em alguns produtos, pô, eu quero ser o melhor, entendeu? Aí você acaba escolhendo alguns itens. Hoje, a linha de pássaros que a gente tem, parte de balanços, de brinquedos, hoje é o que mais vende dentro da nossa fábrica. Entendeu? Então eu tenho uma linha de produtos encartelados que hoje praticamente todos os distribuidores acabam tendo o produto. E querendo ou não, a gente tem uma qualidade que é a melhor qualidade com o melhor custo. Quando a gente consegue conciliar isso daí, automaticamente acaba acontecendo. Entendeu? Então hoje, produtos que a gente acaba vendendo muito bem para os distribuidores é a nossa linha de pássaros, a linha de balanços, de brinquedo, que é uma linha de produto artesanal e graças a Deus hoje é sucesso em praticamente todas as distribuidoras. Isso aí, a gente fabrica bastante coisa, né? Então eu tenho a parte da marcenaria, que é onde a gente acabou adquirindo a DivertiPet para poder estar agregando junto com um maquinário novo, com máquina CNC, até para poder fazer novos produtos. Legal. E aí o nosso carro-chefe hoje é justamente a parte de brinquedos, essa linha de pássaros, que hoje, graças a Deus, é campeão de venda. Que da hora, cara.
Aproveitando que a gente falou aqui sobre o produto, né? Fala qual que é a linha, qual que são os itens que você fabrica, direcionado pássaros. Hoje a gente faz toda a linha de balanços e brinquedos, argola, periquito, calopsita, gapone. A gente tem uma bolsinha de transporte para calopsita também, que é a única no mercado, ela é completamente desmontável, vem dentro de uma caixinha, coisa mais linda do mundo, entendeu? Legal. E é a linha de brinquedo interativo, porque todos os nossos balanços, você consegue desmontar ele e montar. Entendeu? Ele não é uma coisa fixa. Então, todos os produtos que a gente tem as travas clique, que aí você acaba montando e desmontando ela e você faz do jeito que quiser. A bolsa de transporte é a mesma coisa. Não é só uma bolsa para você estar transportando, entendeu? É mais para fazer a interatividade entre o pai e filho. Na hora que chega, pega o filho para poder estar montando, entendeu? É um negócio muito legal. Aí vai colocar na gaiola. Pô, o balanço ele tem 3 peças, são 3 argolinhas, mais os cliques. Você quer desmontar e colocar um em cada lance da gaiola, você pode colocar também. Então, essa interatividade. Então, todos os nossos produtos, a linha de balanço, você consegue desmontar ele e montar do jeito que você quiser. Por isso chama a linha de brinquedo interativo. Entendeu? Que da hora, e é muito bacana. Muito bacana. Fala pra gente como é que o pai, né, o pai que desenvolveu, teve a ideia de fazer produtos, uma fábrica para pássaros. Meu pai, ele sempre, no networking, nessa parte de contatos, ele sempre estava muito atento à necessidade de mercado, entendeu? Como ele sempre foi muito de rua e o negócio dele era rua, às vezes o pessoal precisava de alguma coisa, ele não sabia aonde encontrar e ele acabava pegando e desenvolvendo. Então, ele tem tinha um tino para criação, que era uma coisa surreal. Então, como eu falo para você, ele foi em vários segmentos, na época de aquarismo, na época de pesca, entendeu? Chumbinho para pesca, entendeu? A gente pegava chumbo de caça, ele fazia uma maquininha manual para poder pegar e tá cortando para poder fazer nos tubinhos e envasar e entregar legal, nas lojas, cara. Entendeu? Então, assim, ele sempre foi revolucionário. Criativo, né, cara? Demais. Revolucionário, que da E uma hora. das coisas que ele sempre fez também é aquele negócio. Às vezes você cata uma peça e fala, pô, isso aqui é um celular. Na cabeça dele era 500 coisas e ele dava utilidade para tudo aquilo, Doideira, entendeu? Então é benção, criativo demais. Todos os produtos que a gente tem hoje foi tudo coisa que ele acabou pegando e desenvolvendo. Ele tinha ideia, só que hoje a gente tem os moldes de injeção, tem as máquinas injetoras, entendeu? Então, todo o processo do meu pai era muito mais artesanal. E aí, com a gente trabalhando junto, eu comecei a fazer a parte um pouco mais produtiva, mais industrializada mesmo, até para poder aumentar a capacidade produtiva, entendeu? Mas, graças a Deus, um produto bem bacana. Eu falo, a parte de pássaros, tem muita gente que focou muito mais em cães e gatos, né? Que é o que acaba vendendo muito mais hoje. E a linha de pássaros, ela teve, de certa forma, o seu auge, aí depois ela acabou dando uma queda e agora está voltando principalmente com a linha de psitacídeos, que hoje é o nosso forte, entendeu? Que é a linha que a gente mais vende. E além dos brinquedos, a gente faz os ninhos, faz as capas para gaiola, entendeu? Então tem uma linha muito grande. E muitas das coisas que a gente faz é meio que produto exclusivo para nossa distribuidora. Entendeu? Hora, então tem a distribuidora top, com alguns produtos mais exclusivos. Né? Muito bom. Você falou da distribuidora agora, fala qual que é o representante ideal para trabalhar, para atuar hoje na distribuidora. Quais as características? Característica. Primeiro, o cara precisa gostar de dinheiro. É aquele negócio. Se o cara não tiver ambição e não gostar de dinheiro, não adianta, entendeu? Agora, precisa ser prestativo, precisa ser atencioso e não ter preguiça de trabalhar. A gente sabe que rua é muito difícil lidar com gente. No momento que você vai para a rua, você já tem um não garantido. Agora, quando você tem uma empresa que te dá um suporte e você está completamente calçado com garantia de entrega rápida, praticamente 100% da mercadoria em estoque, não tendo ruptura, você dá essa segurança para o representante. Agora, o representante, ele precisa ter coragem mesmo e vontade e o principal, gostar de dinheiro. Porque muita gente acaba se acomodando. E eu falo, o dinheiro, ele é consequência do trabalho bem feito. Uma das coisas que eu falo para os nossos representantes lá, não se preocupa em estar ganhando dinheiro na primeira venda. E é um lema que a gente tem. A gente não está para cobrir preço de ninguém, nem para tomar cliente de nenhum concorrente nosso, até porque os nossos concorrentes também são os nossos parceiros comerciais. Entendeu? Agora, a partir do momento que eles agem com hombridade,
honestidade com o cliente e prestatividade, não tem como dar errado. Principalmente na venda do acessório, que é uma coisa meio que supérflua, vamos dizer assim. Não é um alimento que está todo mês tendo que pegar. Agora, se o vendedor ele trabalhar direitinho, justamente principal, com transparência com o cliente dele, sabe? Jogando limpo, com todo esse suporte, não tem como não crescer. Agora, a maior dificuldade é representantes novos, entendeu? Que queiram fazer esse tipo de trabalho, entendeu? E é o que eu falo para você. Tá um pouquinho mais difícil achar esse tipo de vendedor. Todas as empresas com que a gente trabalha, que são parceiros nossos, todos eles têm lá, pelo menos umas 4 ou 5 páginas de estamos cadastrando representante. Isso aí. A sua, você sabe que você tem essa dificuldade também. Mas eu falo, acho que é o normal do mercado agora. Vendedor que está disposto a ir para a rua, vestir a camisa mesmo e trabalhar, sabe? Porque não existe outro segredo. O segredo é trabalho, e trabalho árduo. E se faz isso com transparência, honestidade, não tem como dar errado. Isso aí. Acho que é a característica resultado, do vendedor. Né? Então, eu falo, o resultado cura. É consequência. Isso que eu falo para você, consequência de trabalho bem feito. Agora, acho que a maior dificuldade dos representantes é que praticamente todos eles que, pelo menos nos segmentos que acabaram chegando lá, não tem muito senso de organização, principalmente em relação ao itinerário, frequência de loja. E é uma das coisas que a gente procura tratar sempre com o nosso representante. Isso. Entendeu? E acaba caindo naquele ciclo, né? Aí o cara pega afinidade com meia dúzia de cliente, passa nesse cliente pelo menos 3, 4 vezes no mês, e tem cliente que ele fica 2, 3 meses sem visitar. E essa parte é o que a gente tenta controlar um pouco mais na empresa. Até para poder estar dando esse suporte para eles, né? E é conjunto. Vender representante na rua, a fábrica dando todo o suporte para ele, e eu tenho certeza que não tem como dar errado. Graças a Deus. Com certeza, da hora. Pra cima. Tem que ser assim o cara, então. Aí ele pode vir. Não tem. Pode vir qualquer um que tiver vontade de trabalhar, que gostar de dinheiro e falar, tô disposto. Então, não tem problema. Bora. Porque querendo ou não, a gente acaba direcionando, né? É isso então, aí. E vai pra cima. Não tem como dar errado. Que aí é um de cada vez, né, cara? Sim. É igual o farol do carro, né? Você dá o farol, você sabe até uma terça distância. A outra você vai saber depois que você ir, na hora cara. que eu vou chegar. Eu falo, é passo a passo. E uma das coisas que eu vejo de dificuldade hoje é que tem muito vendedor de sucesso ganhando muito dinheiro, mas é consequência do trabalho que ele fez. Só que tem muito cara que acaba chegando agora e acha que ele vai ter o mesmo resultado da noite pro dia. E isso não é assim. Ele é como que é semeadura, né? É bíblico ali, semeadura e colheita. Eu falo colheita. É o que eu tô falando pra você. Agora você vai colher o que você plantar, entendeu? Apesar que Papai do Céu tem o poder para poder estar transformando a vida de cada um. Agora, Vinícius, de verdade, às vezes a gente acaba não conquistando muito das coisas porque a gente não sabe pedir. Você tá entendendo? Que é justamente para Deus e não é o fato de você querer muito. Porque quando você descobre que você é filho, feita a imagem e semelhança dele, você sabe que tudo é seu. É o que você disse, se você sabe o que é seu. Eu acho que não é nem um pedir, é você saber ler o que ele tá te entregando. E outra, tomar posse de tudo isso daqui, você tá entendendo? Porque a partir do momento que você, é lei de semeadura. Você vai colher o que você plantar. Se eu acabar tratando você mal lá na frente, eu vou acabar perdendo. Agora, caráter, sabe, idoneidade, respeito pelo próximo, isso aí é o que vale. E só que não vale só pro representante ou pro dono da empresa, isso vale para todos. Se você chega num ambiente que tem esse tipo de contato, entendeu? Pessoas dispostas a se doarem, a se entregarem em prol daquilo que elas realmente acreditam, não tem como dar errado. E eu falo para você, o ganhar dinheiro é consequência. O que eu falo para todos os nossos representantes, não é uma venda só. O que eu preciso que o nosso cliente entenda é que toda vez que chegar um representante da Benedog lá, é parceiro. Ele sabe que ele vai poder contar tanto com o representante quanto com a empresa em qualquer circunstância. Aí que eu falo, é o ganha-ganha. Se o negócio for bom só para mim, não vai resolver. Então tem que ser bom para todas as partes. Para o representante, para o lojista, para a gente, para os nossos fornecedores, entendeu? E eu falo, é cadeia. E quando uma dessas partes acaba dando problema, ela fecha e acaba quebrando praticamente todo o ciclo, né? E eu falo, isso aí não é só no segmento pet, é praticamente em todos os segmentos. Os problemas são praticamente os mesmos, entendeu? Só que com produtos diferentes, né? E agora o que a gente tem que estar atento é mudanças, tecnologia, sabe? Está atualizando o tempo inteiro, que é uma das coisas que Falando em tecnologia, hoje, qual que é a visão que você tem para daqui a 5 anos?
Como que você tem essa leitura? A leitura do mercado. Eu falo, tem muita coisa ainda para acontecer, principalmente nessa parte do e-commerce, né? Do online mesmo. Porque tem muita... Será que vai ter os cachorrinhos robô, cara? 2030? Já tem. Isso aí já tem. Tem que fazer roupinha pra eles. Então, tem que começar a desenvolver essa parte aí também. Tem que começar a pensar nisso. Mas eu falo, o e-commerce, ele de certa forma tomou uma boa parte do negócio. Só que uma coisa que eu percebi, o nosso negócio nunca vai acabar da parte da venda pessoal. Entendeu? Pode ser que o e-commerce ele vá crescer e a gente tem que estar pelo menos, nas duas partes, tanto no online como no presencial. Só que o presencial ele nunca vai acabar. Porque aquele negócio da emoção e da venda, isso nunca acaba, entendeu? O que precisa é justamente o quê? Esse empenho e essa dedicação. Porque é muito mais fácil você dentro de casa, pelo celular ou pelo computador, fazer a venda. Só que a venda não é necessidade, principalmente a venda do acessório. É uma venda de emoção, entendeu? E quando você chega e mexe na emoção do cliente, mesmo às vezes ele não precisando, ele acaba comprando. Você é vendedor. As principais vendas que eu tenho certeza que você acabou tirando, quando você chegou dentro da loja, o cliente fala, não quero nada hoje. Não vim aqui pra te vender. Eu vim aqui porque eu tô com saudade. Já abraço o cliente, conversa. Tem um cafezinho aí? Vamos tomar um cafezinho, vamos lá, acabou. E na hora que você para, que ele acabou dando aquela relaxada, a venda acaba acontecendo. É impossível, eu falo para todos os meus vendedores, você chegar numa loja de pet, entendeu? E o cara não estiver precisando de um item daqueles que você tem. Você tem quantos itens na tabela? 4.000 itens. 4.000 itens. Agora, o cara, todas as lojas têm os 4.000 itens que você tem? Não tem como. É isso que eu tô falando. Então, se o vendedor aproveitar essa oportunidade, ele consegue vender esse item que o cara tá precisando e ele não vai empurrar nada. Ele vai adequar as condições, as necessidades do cliente. E vai começar a colocar... E pro lojista também é muito melhor, né? Leque de produto, ele acaba saindo um pouco da margem ali, um pouco menor da ração. Ponto. Pô, a loja daquele cara é completa. Eu já vi cliente que liga e fala, mano, o cliente veio aqui e ficou impressionado que a minha loja é completa porque ela tem muito produto, muita pelúcia, muito brinquedo. E uma das coisas que eu acho que acabou mudando, acho que aconteceu com você também, aquele negócio de vender muito de um item só, hoje ele não existe mais. Entendeu? Então tá diversificando cada vez mais, sabe? Hoje uma das coisas que a gente acabou fazendo é produto individualizado. A gente tem tanto eles na cartelinha, que é uma das coisas que acaba vendendo bem, só que passamos a fazer todos eles com produto individual. Por quê? Clientes que quer comprar, às vezes ele não quer comprar uma dúzia de cada, entendeu? Então, isso é uma das coisas que está mudando também. E aí ele acaba tendo uma diversidade maior dentro da loja. E é o que eu falo pro vendedor. Se o vendedor estiver atento, quando ele chega na loja, tá faltando aquele item, é a abertura que ele precisa para poder estar colocando os outros. E aí que eu falo, o cliente, ele nunca precisa. Entendeu? Mas na hora que ele começa a comprar, deixa eu dar uma olhada no seu catálogo. E é onde as coisas acabam acontecendo e vai embora. Né? Vai embora, começa a fluir. Bom demais isso aí. É muito bom. Cara, pô, que conversa da hora. Mas, mano, tinha tanta coisa pra perguntar pra você vai vir de novo, viu, cara? Eu espero que da próxima vez que eu vier, eu não venha estar tão nervoso como eu tô agora. Imagina, cara, bicho. tá bom demais. Eu me soltando um pouco mais. Cara, eu vou pedir uma coisa, Deus tocou no meu coração pra pedir pra você, cara. Sempre quando a gente termina o programa, a gente tá encerrando aqui o segundo bloco. E sempre eu falo sobre uma palavra, tá? Eu leio um capítulo, um versículo da Bíblia e peço para nossos amigos aí meditarem essa palavra. Fala hoje pra gente, cara, uma palavra sua que você tem no seu coração. Uma palavra. Vai lá naquela câmera lá. Uma palavra que eu sempre tenho no meu coração e eu procuro estar vivendo ela praticamente todos os dias. Ela está em Romanos 12, 1 e 2, entendeu? Que Amém. Ela fala... É Paulo conversando com os irmãos, né? E ele fala, irmãos, rogo-vos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não sejam conformados com esse, mas não vos conformeis com esse mundo, antes sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Isso daí é transformador, porque se a gente vai falar que é cristão e não faz isso com racionalidade, porque ser cristão não é emoção.
sabe? É razão, é culto racional. E quando a gente deixa de prestar o culto racional e age pela emoção, não está mais sendo racional. Porque uma coisa é fato, e eu aprendi isso tem pouco tempo. A presença de Deus a gente não sente. O que a gente sente é o poder de Deus. A presença a gente sabe. Amor você pode até sentir. Agora a fé você não sente. A fé você sabe. E aí que eu falo, é a certeza. E aí, o culto racional é você compreender tudo isso e viver em conformidade com aquilo que você diz. Ser cristão não é ser um cristão dentro da igreja ou aqui na frente das câmeras falando uma palavra bonita ou mostrando, sabe, espiritualidade. Agora, é na forma como a gente trata esposa, filho, pai, mãe, funcionário, as pessoas na rua. E enquanto você estiver na rua, é que eu falo, Agostinho tem uma frase que ele fala assim: ide pregai o evangelho. Se preciso, use palavras. Então o evangelho a gente acaba pregando com a nossa própria vida, com a nossa própria experiência. E se aonde eu estiver conectado com ele e permitindo que ele venha agir em mim e através de mim, tá garantido. Uma frase que eu ouvi tem pouco tempo em relação a Deus é que Jesus não precisa de advogado. Ele não quer que você defenda ele. Só testemunha do que ele tem feito na sua vida. E o que ele tem feito na minha vida é para a honra e glória dele. Porque se alguém olhar para mim e falar, pô, você é diferente, não tem nada a ver comigo. Porque uma coisa eu vou falar para você, Vinícius, eu não presto. A única coisa boa que tem em mim é a presença do Pai. E é Ele que é bom, Ele que é perfeito, Ele que é agradável. E se através de mim estiver fluindo o fruto dele, amém. Que é o que precisa. O resto acabou. Recebe essa palavra no seu coração. Amém. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Fiquem ligados aí terça-feira no www.petloverstv.com.br. Um abraço, fiquem com Deus. Ótima semana. Quantas vezes você, lojista, já perdeu a sua venda porque não tinha um acessório certo na hora certa para atender o seu cliente? E quantos clientes não voltaram mais porque não encontraram o que eles precisavam? Então você, meu amigo, minha amiga, que tem um pet shop, um agropecuário, uma casa de ração, está à procura de produtos incríveis para abastecer a sua loja, chegou o momento de você conhecer a distribuidora Henk Pets Topzera. É isso aí, você pode comprar por vendas.henkpets.com.br ou também chamar o nosso representante Topzera.